Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né, desse cálculo aí de proporção. É o terceiro vídeo aqui da sequência, né? No último vídeo a gente fez análise e estratificação, né, dessa questão, né, referente à produção aqui, né, dos tecelões, e a gente chegou exatamente à produção por hora de metros, levando em consideração um único tecelão. Então a gente chegou ao desempenho produtivo ali por hora. Beleza, então esse dado, como eu tinha comentado no último vídeo, é um dado fixo, né, conforme aí a informação da questão. E até vale uma observação, né, se você quiser manter a fração para cálculo subsequente, é até interessante, né, você vai ter uma precisão maior, né, para não ficar ali com a relação decimal, né, e acabar arredondando tanto ali o processo. Mas, beleza, e aí vamos chegar agora para a pergunta em si, que é exatamente quantos tecelões, se a gente precisa definir a quantidade de profissionais, né, levando em consideração a quantidade de horas, quantidade de dias para produzir uma certa quantidade de metros ali de tecido. Né? Então, no caso aí, são 9 horas por dia durante 14 dias. Ou seja, a gente já tem uma quantidade de horas. Né? Que quantidade de horas é essa? 9 multiplicado por 14. Né? Então, aqui vou colocar aqui resolução. Resolução, primeiro passo. Deixa eu tirar aqui. Pronto, resolução. Então o primeiro passo vai ser exatamente 9 horas multiplicado por 14 dias. E aí nesse caso a gente vai chegar ao total de horas, né? Ou seja, o total de horas que foi executado ali do cálculo da análise, né, ali da produção para que se chegue aquela produção lá de tecido. 14 multiplicado por 9 vai dar 126 horas. A gente tinha chegado exatamente nessa mesma quantidade de horas quando fez aquela análise de estratificação, né? Tinha chegado a 126 horas também. Foi exatamente 18 multiplicado por 7, né? Mas não vamos tomar nenhuma conclusão aí antecipada, né? Vamos analisar aqui o cálculo. Beleza, então são 126 horas de produção para a gente produzir 630 metros de tecido, né? Então vai ser 630 metros de tecido. Beleza. Lembrando, né, para resolver essa questão, você pode resolver de várias maneiras. Né? Eu estou estratificando para a gente entender, né, a nível de proporção, como a gente pode trazer essa base para cálculo industrial, cálculo de produção. Então, ó, eu tenho 126 horas para produzir 630 metros de tecido. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de condição total de margem ali para produção, né? Ou seja, é o nosso limite de tempo produtivo. É o nosso limite de tempo produtivo. Então, são 126 horas, 630 metros de tecido. Beleza. O que é que a gente precisa ter? E por hora, né? Levando em consideração desse desempenho por hora, eu preciso ter quantos metros de tecido, né? E aí a gente vai ter a base exatamente para resolver, que é essa unidade aqui que a gente já calculou anteriormente, né? Então é só pegar aqui na sequência exatamente 630 metros e dividir por 126 horas, né? Ou seja, eu vou saber exatamente quantos metros de tecido eu devo produzir por hora para atingir essa marca de 630 metros em 126 horas. 630 dividido por 126 vai dar exatamente 5 metros de tecido por hora. Deixa aqui extenso mesmo. Ou seja, é isso que a gente precisa chegar. 5 metros de tecido por hora. Então, um exemplo bem didático, né? Se eu colocar só um tecelão para produzir ali por hora, ele vai produzir quanto? 0,238 metros por hora. Se eu colocar 2 tecelões, vai ser o dobro desse valor. 4 tecelões, 6 tecelões. Então, para resolver, é só pegar essa quantidade de metros e dividir pela unidade ali de desempenho, né, que a gente calculou no vídeo anterior. Ou seja, é só pegar aqui 5 metros e dividir exatamente. Aí eu posso, como eu disse para você logo no início, né, a gente pode deixar conservado em fração para ser mais exato. Né, para ser mais exato. Se a gente colocar aqui o decimal, ele vai ficar muito próximo também, né, o 0,238, mas a gente pode deixar dessa forma, ou seja, 5 dividido exatamente ali por 30,
dividido por 126. Né? Então a gente pode montar esse cálculo, né, exatamente aí para chegar ao resultado final. Né? Então vou montar aqui na calculadora 5 dividido, abre parênteses, 30 dividido por 126. Vai dar exatamente 21. Exatamente 21. Conservando ali a fração, ou seja, 21 tecelões. Deixa eu ver se tem lá na alternativa. Aqui a alternativa C. Né? Ou seja, para essa produção, né, de 630 metros, a gente precisa aí de 21 tecelões. E aí até interessante o seguinte, né? Lembra que a gente calculou aqui, deu 126 horas de produção. Ou seja, é a mesma quantidade de horas de produção para o dado já fornecido da questão. Só que acontece, nesse primeiro dado, a produção era bem maior, porque era uma produção de 750 metros. Nesse caso, a produção ela é menor, 630 metros. Ou seja, para 630 metros de tecido, trabalhando a mesma quantidade de horas, com 21 tecelões a gente consegue chegar nesse resultado, né? Levando em consideração também que são 9 horas trabalhadas por dia. Beleza? Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. No próximo vídeo a gente faz a resolução dessa outra questão que ficou aqui pendente, tá bom? Então é isso, valeu, até mais.